Estamos de volta com o programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri, falando diretamente da Livraria Nobel no Cariri Shopping. Amanhã é o dia do nosso quadro Literatura, Dicas de Literatura, com o professor Max Leonel, que já está aqui ao meu lado. Mas hoje nós vamos, em vez de falar da literatura, porque a literatura é na quinta-feira, não é, Max? Hoje, quarta-feira, a gente vai dar algumas dicas pro vestibular, para aqueles que vão fazer aí os concursos, não é? Vestibular, e as dicas, obviamente, para sua redação. Professor Max, é um prazer tê-lo no Multimídia. 2011 chegou com tudo, né, Max? Tudo bem? Tudo bem. 2011 com muitas perspectivas, né? Comemoração do centenário aí e muitos projetos, né? Para que a região metropolitana, né? Possa se engajar aí num futuro bem promissor. E um futuro já que está praticamente planejado. A gente vê que a construção civil é um dos setores que mais abrilhantou, mas também a gente tem alguns outros setores que chamam a atenção, inclusive temas de vestibular, como crianças abandonadas, crianças na rua, violência, não é? Doação de órgãos, quer dizer, temas importantes que estão no cotidiano nosso e viram temas de vestibular, né, Marcos? Todos esses temas que você citou, todos eles fazem parte, né, do nosso cotidiano, do nosso presente, principalmente numa zona metropolitana como a nossa, em que nós temos assim uma contemporaneidade muito visível, e todos esses temas são desafios para qualquer cidade, não importa o tamanho, para qualquer sociedade. E as instituições educacionais aproveitam para que façam com que o vestibulando tenha uma opinião formada sobre isso e que ele possa refletir sobre essas tendências. Marcos, e você que está aí, por exemplo, digamos, entre aspas, nas trincheiras do vestibular, não é? Seja ajudando na correção de provas, sugerindo temas justamente para as redações, como você avalia esse último ano, não é? Em termos de vestibular, em termos de aprovações aqui da nossa região? Olha, as oportunidades, né, se multiplicaram assustadoramente. Nós temos aí uma incorrência de muitos alunos, né, que vêm de fora. Isso engrandece a região, faz com que o mercado seja movimentado. As instituições, por sua vez, no critério de seleção, elas se adaptaram rapidamente aos novos tempos. Elas são muito mais ágeis, são muito mais dinâmicas, as provas são muito mais elaboradas, com mais dinamismo. Agora, o que mais chama a atenção, Marcelo, é a falta de atualização dos vestibulandos. A falta de informação é crescente. A cada ano que passa, o vestibulando ele chega mais alheio, ele chega mais imbuído das matérias técnicas, mas com uma visão de mundo muito fragmentada, muito desnutrida, muito, assim, em alguns casos, até com temas extremamente comuns, um desconhecimento total. Falta de conteúdo? Falta de conteúdo, assim, divisão de mundo. Por incrível que pareça, na questão técnica do domínio das disciplinas individuais, esses alunos eles têm demonstrado uma habilidade crescente, mas em relação à visão de mundo, a conhecimento, a informação, pouca coisa. Marcos, e quais as principais dicas, que a gente sabe que tem alguns vestibulares ainda importantes pela frente, não é? Alguns até com novas vagas, algumas instituições aqui mesmo na nossa região. Qual a dica para aquele que está se preparando, não é, para o vestibular, para essas redações? O que deve fazer? Ler mais, estudar o cotidiano, não é? Vivenciar mais as experiências, as oportunidades? Eu diria, dentro do que você falou, eu diria que abrir as perspectivas, né, ter um horizonte mais amplo de visão e interpretação é fundamental. Não adianta também só a aquisição do conhecimento, só a aquisição da informação. Você tem que ter um senso crítico, né? Hoje os textos que são cobrados nos vestibulares, eles exigem de você uma posição, um ponto de vista, um critério de análise, né? Uma reflexão sobre a interação social, porque os nossos problemas, a tecnologia ela avançou assustadoramente, o mercado também avançou assustadoramente, são novas oportunidades, existe aí uma movimentação de classe social muito grande, inclusive aqui no Brasil, que é uma novidade, né, nos últimos 10 anos, diria nos últimos 8 anos, e que isso não anula de forma nenhuma os desafios.
a alta tecnologia está aí, mais condições capitais, mas os grandes desafios, eles continuam. A sociedade, ela apresenta problemas, apresenta distorções que são crassas, que são extremamente visíveis, e as autoridades e a sociedade como um todo, ela ainda não sabe ainda como lidar com muitos problemas. E isso faz parte do critério de análise do vestibulando, não só na questão do vestibulando em si, diante da prova do vestibular, mas sim ele como um universitário e futuramente ele como um agente transformador dessa sociedade, né? É fundamental que ele tenha uma interação com isso. Em termos técnicos, Marcos, o que você salienta aí, quais as dicas para essas redações? Olha, aos poucos as instituições estão se libertando daquela concepção tradicionalista da narração, da dissertação e da descrição. Hoje nós temos assim uma cobrança bem variada de modalidades. Nós tivemos aqui instituições que cobraram discurso, ata, cartas, diários, artigo de opinião. E isso é muito bom, porque força a leitura, força o aprendizado e força a criação de novas perspectivas. E tomara aí que os alunos estejam bastante atentos, que a gente sabe que a redação conta bastante na pontuação, né, Marcos? Ela é decisiva, né? A redação, ela decide, muitas vezes, ela não coloca o aluno dentro da universidade, mas em 90% dos casos ela tira o aluno, né? Ok, aí as dicas do professor Marcos Leonel. E lembrando que amanhã, então, nossa primeira dica de literatura, de leitura para você, do ano de 2011, e salientando ao Marcos, já vai comentar esse livro de Lira Neto e todas as nossas edições aqui, não é, de literatura, durante esse ano do centenário. O Marcos elegeu, não é, o tema Padre Cícero também, para que seja comentado semanalmente, todas as quintas-feiras, no nosso encontro aqui na Livraria Nobel, diretamente do Cariri Shopping. Professor Marcos, então, até amanhã com as nossas dicas de literatura. Até amanhã, e não esquecendo que você, vestibulando, você se preocupe também com as disciplinas, né, individualizadas, mas também você tem que ter uma visão de mundo, você tem que ter um poder de leitura, né, da realidade, para que você possa ter um desempenho melhor na redação. Boa sorte. E boa sorte. Valeu, obrigadão, Marcos. Fique ligadinho. Programa Multimídia, diretamente do Cariri Shopping, Livraria Nobel, livros técnicos, não é? Livros aí, literatura, poesia, o que você precisar, você encontra aqui na Livraria Nobel. Em breve também no Crato, logo você vai saber mais notícias a respeito da Livraria Nobel, que também está chegando ao município do Crato. E fique ligadinho, Livraria Nobel amanhã aqui no nosso encontro de todas as quintas-feiras com as dicas de literatura. E não saia daí não, porque hoje quarta-feira tem mais multimídia para você.